coração pareceu parar. O telemóvel da minha sogra, que ficara no sofá, tocou de repente. No ecrã, apareceu a fotografia do meu marido, falecido há 2 anos. As minhas mãos tremiam ao abrir a mensagem que acabara de chegar. Os meus olhos arregalaram-se. Eu estava em profundo estado de choque. O domingo parecia tranquilo e sereno. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do modesto apartamento de Catarina, em Lisboa, iluminando uma pilha de blocos de brincar da sua filha de 4 anos, Leonor. Catarina, uma mulher de temperamento sereno, sorriu levemente ao ver a filha absorta na construção de uma torre. Tinham passado 2 anos desde que o seu marido, João, fora declarado morto num acidente de viação fatal em que viajava sozinho. Durante 2 anos, Catarina lutara sozinha, fazendo de Leonor o único centro do seu universo. A nova vida que estavam a construir foi abalada. Naquela tarde, a campainha do apartamento tocou. Catarina espreitou pelo olho mágico e suspirou suavemente. Era a sua sogra, a Dona Teresa. Ajeitou a roupa por um momento antes de abrir. Catarina, vim porque tinha muitas saudades da Leonor, disse Dona Teresa com uma voz melosa antes que ela pudesse perguntar quem era. Sem esperar por resposta, a mulher de meia idade entrou diretamente. Os seus olhos percorreram toda a sala antes de pousarem em Leonor. "Avó!" gritou Leonor, correndo para a abraçar. "Oh, minha pequenina, a mais bonita do mundo!" Dona Teresa levantou Leonor e cobriu-a de beijos. "A avó trouxe-te brinquedos novos, um conjunto de bonecas e uma casa de bonecas enorme." Catarina limitou-se a sorrir sem jeito. "Olá, Dona Teresa. Sente-se. Aceita alguma coisa para beber? Não te incomodes, Catarina. Vou sair em breve. Deves estar exausta a cuidar da Leonor sozinha", disse Dona Teresa enquanto se sentava no sofá da sala. Os seus olhos fixaram-se em Catarina. "Perdeste peso. O dinheiro que te envio todos os meses chega?" Catarina assentiu. "Sim, é mais do que suficiente, obrigada. Além disso, voltei a aceitar encomendas de bolachas artesanais." "Fico contente", disse Dona Teresa. O seu tom de voz era difícil de decifrar. A relação entre Catarina e a sua sogra nunca fora calorosa. Dona Teresa sempre pareceu pensar que o seu único filho, João, merecia alguém melhor do que Catarina. Mesmo após a morte de João, aquele olhar de julgamento nunca desapareceu. Dona Teresa pousou Leonor e permitiu que ela abrisse a gigantesca caixa de brinquedos que trouxera. A pequena sala de Catarina pareceu instantaneamente apertada. "Avó, adoro." "Obrigada", tagarelava Leonor. "Qualquer coisa pela minha pequenina", disse Dona Teresa, acariciando a cabeça de Leonor, mas o seu olhar dirigiu-se a Catarina. "Como está a questão do seguro de vida do João? Está tudo resolvido?" Catarina ficou um pouco surpreendida. "Sim, senhora, ficou tudo resolvido há 1 ano. A maior parte está a ser gerida por si numa conta para a educação da Leonor." "Ah, sim, é verdade. Só estava a perguntar para ter a certeza. Já sabes como é complicado administrar dinheiro. Só quero o melhor para o futuro da Leonor", disse ela com um ligeiro nervosismo. Catarina sentiu que algo não estava bem. Relembrando, fora Dona Teresa quem se encarregara da reclamação do seguro com mais rapidez e entusiasmo, com a desculpa de que Catarina está demasiado afetada pela dor neste momento. "Eu trato disso." Naquela altura, mergulhada na sua dor, Catarina simplesmente assinou os papéis que a sogra lhe pôs à frente. Catarina chamou-a novamente Dona Teresa, tirando-a dos seus pensamentos. "Sobre a casa que o João deixou na aldeia, no Alentejo, acho que seria melhor vendê-la. Eu posso gerir esse dinheiro também. Tu não percebes muito de imobiliário." "Mas, senhora", tentou interromper Catarina, "é a única recordação que nos resta." "As recordações não pagam as contas, Catarina", cortou-a rapidamente Dona Teresa. "Ouve os teus mais velhos. Tudo isto é pela Leonor. Tu apenas concentra-te em criá-la." Catarina optou pelo silêncio.
Discutir com Dona Teresa só lhe traria dor. Forçou um sorriso enquanto Dona Teresa se despedia de Leonor com um abraço demasiado apertado. A avó volta em breve, minha menina, porta-te bem. Não des problemas à mãe. Só quando a porta se fechou, Catarina pôde soltar um suspiro de alívio. Esgotada mentalmente, começou a arrumar a sala. Deixou que Leonor se imergisse nos seus novos brinquedos. Ao entardecer, enquanto Catarina dava o jantar a Leonor, a menina derramou acidentalmente um sumo de laranja no sofá. Oh, não, Leonor! Catarina foi rapidamente buscar um pano. Enquanto pressionava as almofadas para limpar o derrame, a sua mão tocou num objeto duro escondido na fresta do sofá. Catarina tirou-o. Era um reluzente smartphone preto. Definitivamente não era seu. Deve ser o telemóvel da Dona Teresa. Deve lhe ter caído antes. Catarina olhou pela janela. O carro de Dona Teresa já não estava lá. Devia estar longe. Catarina suspirou. Não tinha outro número para a contactar. Não lhe restava outra opção senão levá-lo à sua casa naquela noite. Deixou o telemóvel sobre o móvel da televisão. Já de noite, depois de deitar Leonor, Catarina sentou-se na sala a dobrar a roupa seca. A casa estava em silêncio. De repente, essa quietude foi quebrada. O telemóvel de Dona Teresa, que estava sobre a mesa, vibrou ruidosamente com um toque de chamada desconhecido. Catarina virou a cabeça, um pouco irritada. Pensou em ignorá-lo, mas a vibração era muito insistente. Catarina levantou-se e aproximou-se da mesa. Pegou no telemóvel e, nesse instante, o mundo pareceu parar. O ecrã do telemóvel iluminou-se, mostrando a foto da pessoa que ligava. Era a foto de um homem que ela conhecia demasiado bem. O homem sorria de orelha a orelha, com um aspecto saudável e feliz, e usava uma camisa azul que Catarina nunca tinha visto. Debaixo da foto, um nome de contacto fez com que os joelhos de Catarina fraquejassem. Meu amor João. O coração de Catarina batia tão forte que doía. Isto é impossível. O João está morto. Enterramo-lo há 2 anos. O telemóvel continuava a tocar, um som ensurdecedor que parecia chamar ela do além. As mãos de Catarina tremiam violentamente. O telemóvel quase lhe caiu das mãos. Ficou rígida no meio da sala silenciosa, iluminada apenas pela luz da televisão ligada sem som. A chamada de Meu Amor João finalmente cessou e o ecrã escureceu. Mas o silêncio que se seguiu pareceu ainda mais assustador. Quem é? Por que é que a minha sogra usa uma foto do João? Que tipo de brincadeira cruel é esta? Catarina lutou para acalmar os batimentos do seu coração. Olhou para o telemóvel que tinha na mão. Isto é a privacidade da minha sogra. Não devia abri-lo, devia devolvê-lo. Mas o rosto de João, a sorrir no ecrã há pouco, atormentava-a. Saudável, muito saudável. Não como um homem que ficou desfeito num acidente de viação. Antes que Catarina pudesse pousar o telemóvel, o ecrã iluminou-se novamente. Desta vez, não era uma chamada. Uma notificação de mensagem de WhatsApp apareceu no ecrã de bloqueio. Do mesmo contacto. Meu amor João. Catarina engoliu em seco. A curiosidade misturada com um vago temor venceu a etiqueta. Tinha de saber. Tinha o direito de saber por que é que o nome do seu falecido marido estava a ser usado desta maneira. Deslizou o ecrã. O telemóvel pedia uma palavra passe. Lógico. Catarina inspirou fundo. Tentou a sua própria data de nascimento. Falhou. A data de nascimento de Leonor. Falhou. Catarina ficou em silêncio por um momento, a pensar no que seria mais importante para Dona Teresa. Com os dedos ainda trêmulos, introduziu um código de 6 dígitos. A data de nascimento de João. Clique. O telemóvel desbloqueou-se. O estômago de Catarina revirou-se. Por que usaria Dona Teresa a data de nascimento do seu filho morto como palavra passe? Como se ele ainda estivesse vivo. O seu coração bateu ainda mais rápido quando abriu a aplicação do WhatsApp. A conversa com Meu Amor João estava fixada no topo. Catarina tocou nela.
Uma nova mensagem tinha chegado há apenas alguns segundos. Mãe, recebi o dinheiro. Vou usá-lo para as explicações do Mateus este mês. Não deixes que a Catarina descubra o que se passa conosco. Catarina leu a frase 1, 2, 3 vezes. Cada palavra era como uma bofetada. Transferência para explicações. Mateus, que a Catarina não descubra. Faltava o ar a Catarina. Começou a sentir um frio glacial. Isto não era uma brincadeira, era real. Estava a acontecer agora mesmo. As suas mãos moveram-se sozinhas, deslizando para cima no ecrã. Não era uma conversa nova. O histórico da conversa era longo. Estendia-se por meses, até anos. Catarina continuou a deslizar para cima, passando a data do acidente de João. E as mensagens não pararam, continuaram. Uma mensagem de 3 dias depois do funeral. Mãe, a Catarina não suspeita de nada. A resposta de Dona Teresa. Não. Ela é demasiado tola e está demasiado mergulhada na sua dor para pensar. Uma mensagem de 1 mês depois. O dinheiro do seguro já saiu. Vou enviar-te a tua parte. Tem cuidado aí. Uma mensagem de há 1 ano. Mãe, preciso de mais dinheiro. Preciso de capital para o negócio aqui. A resposta de Dona Teresa. Não te preocupes. Vou tratar de vender a casa que o teu pai deixou. A Catarina direi que é para as despesas de criação da Leonor. Catarina deixou-se cair sem forças no sofá. As lágrimas começaram a assomar aos seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, lágrimas por uma traição tão profunda e escura. Tudo tinha sido uma mentira. A morte de João, a dor de Catarina, o consolo de Dona Teresa, tudo era uma grande farsa, perfeitamente orquestrada. Catarina deslizou novamente, procurando uma prova irrefutável, e encontrou-a. Entre centenas de mensagens de texto sobre transferências de dinheiro e mentiras, havia um ficheiro multimédia, uma fotografia. Catarina tocou nela. A imagem ampliou-se até preencher o ecrã. Era João. Inconfundivelmente João. Um pouco mais gordo, e agora com um ligeiro bigode. Parecia estar na festa de aniversário de uma criança. Notava-se pelos balões no fundo. Segurava nos braços um menino que parecia ter uns 6 ou 7 anos. Ao seu lado, uma bela mulher desconhecida sorria para a câmara. A sua mão rodeava carinhosamente a cintura de João. Pareciam uma pequena e feliz família. Catarina tocou no botão de informação da foto. Tinha as mãos rígidas. Data de captura. Há 3 dias. Catarina não conseguia respirar. Durante os últimos 2 anos, estivera a chorar por um homem que estava noutro lugar a formar uma nova família. Durante os últimos 2 anos, vivera com o mínimo, enquanto o dinheiro do seguro de vida do seu marido era usado para pagar as explicações do filho de outra mulher. E Dona Teresa, a mesma mulher que naquela mesma tarde abraçava a sua neta Leonor, estava por trás de tudo. Sabia, planeou. Conspirou com o seu filho para enganar Catarina, a lei e todo o mundo. De repente, uma onda de náuseas avassaladoras invadiu Catarina. Atirou o telemóvel para o sofá como se queimasse, correu para a casa de banho, inclinou-se sobre o lavatório e vomitou violentamente. O seu estômago estava vazio, mas o sabor amargo na sua boca não era nada comparado com a amargura da traição que agora enchia toda a sua alma. Olhou-se ao espelho. O seu rosto estava pálido, os seus olhos injetados de sangue, a sua roupa ligeiramente desarranjada. A mulher que lhe devolvia o olhar já não era a tranquila e enlutada Catarina. A mulher no espelho era uma mulher enganada, traída e destroçada, e não ia ficar de braços cruzados. Catarina agarrou-se à borda do lavatório. Nem a água fria que deitou na cara conseguiu apagar o fogo da raiva que ardia no seu peito. Esta traição era demasiado massiva, demasiado organizada. Não era uma simples infidelidade. Era uma conspiração para apagar Catarina e Leonor da vida de João enquanto lhes roubavam o seu patrimônio. João não só a abandonara, como fingira a sua própria morte. Catarina regressou à sala. O telemóvel de Dona Teresa continuava no sofá.
Aquele objeto amaldiçoado parecia agora uma bomba-relógio. Catarina pegou-o com repugnância. Sabia que não podia ficar com ele, mas também não o podia devolver. Ainda não. Tinha de pensar com a cabeça fria. O que fazer? Ir à polícia? Com que provas? Um telemóvel que nem sequer era seu. Rir-se-iam dela. Tratariam-na como uma mulher enlouquecida pelo estresse após a morte do marido. Tinha de manter a calma. Tinha de agir. Catarina respirou fundo várias vezes, tentando controlar os tremores do seu corpo. Tinha de agir como se nada tivesse acontecido. Tinha de ser a mesma Catarina daquela manhã. A jovem viúva ingênua, um pouco simples e obediente à sua sogra, precisava de reunir mais provas. Desligou o telemóvel de Dona Teresa e tentou tirar-lhe a bateria, mas o design dos telemóveis modernos não o permitia. Simplesmente manteve premido o botão de ligar até o ecrã ficar preto. Depois, escondeu o telemóvel num lugar em que ninguém pensaria, debaixo de uma pilha de roupa no cesto da roupa suja. Apenas alguns minutos depois de esconder o telemóvel, o seu próprio telemóvel, que estava sobre a mesa da sala de jantar, tocou. Catarina deu um salto. O seu coração voltou a bater com força. Olhou para o ecrã. Número desconhecido. Hesitando, atendeu. Estou. Olá, Catarina. Sou eu. Era a voz de Dona Teresa, mas não era o seu tom meloso habitual. Soava alterada, anasalada e apressada. Catarina, por favor. O meu telemóvel. Deixei-o em tua casa. Procurei por todo o lado no carro e na mala, e não está. Tenho a certeza de que me caiu no teu sofá. Era o momento. Catarina fechou os olhos por um instante e reuniu toda a sua capacidade de atuação. Tinha de soar normal. Olá, senhora, respondeu Catarina, tentando que a sua voz soasse um pouco sonolenta. O telemóvel? Um momento. Vou ver. Deixou o telefone alguns segundos, mantendo o silêncio, e depois voltou a pegar nele. Senhora, procurei por todo o sofá, debaixo das almofadas e nas frestas. Não está. Também não está na mesa. Volta a procurar, Catarina. Procura bem, gritou Dona Teresa. Tem de estar aí, tenho a certeza. Catarina fingiu sobressaltar-se com o grito. Sim, senhora. Estou a procurar de novo, até debaixo do sofá. A sério que não está, senhora. Se calhar caiu-lhe na rua ou no portal. Do outro lado da linha, ouviu-se Dona Teresa a praguejar em voz baixa. Que estúpida que fui. Depois, a sua voz, embora ainda trêmula, tornou-se forçadamente calma. Bem, se não está, não se pode fazer nada. Desculpa ter te incomodado tão tarde, Catarina. Estava muito preocupada. Não faz mal, senhora, disse Catarina. Era um telemóvel assim tão importante? Ah, não, respondeu Dona Teresa demasiado depressa. Não é nada só, sabes, os contactos. Enfim, amanhã trato disso. Tu vai dormir. Boa noite. Boa noite, senhora. A chamada foi desligada. Catarina desabou na cadeira da sala de jantar. A sua primeira mentira tinha funcionado. O pânico de Dona Teresa acabara de confirmar tudo. Havia algo naquele telemóvel muito mais valioso do que simples contactos. Algo que podia destruir Dona Teresa. E ela sabia-o. Catarina estava agora sozinha na escuridão do seu apartamento, mas a sua mente trabalhava mais depressa do que nunca. Começou a ligar os pontos que tinha ignorado. O acidente de João há 2 anos. Disseram que o seu carro se tinha despistado por uma ravina numa estrada nacional e se incendiara completamente. O corpo estava irreconhecível e só foi identificado pelos seus pertences pessoais restantes. Naquela altura, Catarina estava demasiado destroçada para perguntar pelos detalhes. Simplesmente acreditou, mas agora lembrava-se. O acidente ocorrera exatamente 1 semana depois de Catarina ter visto João a discutir acaloradamente com alguém ao telefone. Tratava-se de dívidas. João gritava, mencionando centenas de milhares de euros. Quando Catarina lhe perguntou, João gritou com ela, dizendo que eram assuntos de negócios. Negócios. O negócio de João estava à beira da falência.
Fracassava em todos os concursos. Os clientes reclamavam-lhe dívidas. Catarina lembrava-se de que João andava muito deprimido e irritável nos últimos 6 meses antes da sua morte. E o seguro? Catarina levantou-se e foi até um pequeno arquivador num canto da sala. Tirou uma espessa pasta azul, a apólice de seguro de vida de João. Abriu-a. A cifra que ali constava era astronômica: milhões de euros. O seguro tinha sido contratado por João 1 ano antes do acidente. Catarina leu atentamente os detalhes da apólice. Beneficiários: esposa, Catarina, 50%. Filha, Leonor, 50%. Mas Catarina nunca vira tanto dinheiro. Lembrou-se da conversa com Dona Teresa 1 mês depois do funeral. Dona Teresa viera vê-la com um maço de papéis. Catarina, estás demasiado afetada agora. Eu encarrego-me desta reclamação do seguro. Mais tarde, eu trato do dinheiro da parte da Leonor. Criarei uma conta especial em meu nome para os fundos da sua educação. Tu usa a tua parte para as despesas do dia a dia. Ingênua e agradecida, Catarina assinou a procuração. Recebeu uma transferência de uma soma considerável, mas definitivamente não era metade do total da apólice. A outra parte, muito maior, foi para uma conta de Dona Teresa, a conta que supostamente era para a educação de Leonor. Catarina sorriu com amargura. Fundos de educação, murmurou. Fundos de educação para o outro filho do João. Dinheiro para financiar o novo negócio do João. Dinheiro para a sua nova vida construída sobre a sua falsa sepultura. Dona Teresa não só ajudara João a escapar, como planeara tudo isto para ficar com a maior parte do dinheiro do seguro. O dinheiro que, por direito, pertencia a Catarina e a Leonor. Catarina amarrotou a apólice. O seu rosto endureceu. Tinham-lhe tirado tudo: a sua confiança, o seu futuro, o seu orgulho. Pensavam que ela era tola, pensavam que era fraca, pensavam que continuaria para sempre a ser a viúva submissa que podiam manipular. Estavam redondamente enganados. Naquela noite, a velha Catarina foi enterrada juntamente com as suas mentiras. O que restava era uma mãe disposta a lutar pelo que era seu e da sua filha. Fechou a pasta com força. Voltou ao cesto da roupa suja. Pegou no telemóvel de Dona Teresa. Tinha de saber tudo. Catarina não conseguiu dormir. A sua mente andava mais depressa do que os ponteiros do relógio da parede. Sobressaltava-se com cada ruído do corredor do prédio, temendo que Dona Teresa voltasse com uma chave suplente e arrombasse a porta. Fechou o trinco duplo e trancou a porta com uma cadeira. Só depois de se certificar de que Leonor dormia profundamente no seu quarto, Catarina pôs-se a trabalhar. Sentou-se à mesa da sala de jantar com o seu velho portátil e o telemóvel de Dona Teresa. Precisava de um cabo de dados. Remexeu nas suas gavetas e encontrou o cabo do seu próprio carregador. Felizmente, era do mesmo tipo. Ligou o telemóvel ao portátil. O ecrã do telemóvel acendeu-se, pedindo a palavra passe. Catarina introduziu a data de nascimento de João. Sucesso! Desbloqueou o telemóvel e ajustou as definições para que o ecrã não se apagasse. O portátil começou a ler o dispositivo. Catarina não era uma especialista em tecnologia, mas sabia o que tinha de procurar. Começou a copiar as pastas uma a uma. Primeiro, a galeria de fotos. Milhares de imagens encheram o ecrã do portátil. A maioria eram fotos de família normais, fotos de Leonor, fotos antigas de João, mas entre elas, numa pasta oculta chamada Projeto Remodelação, encontrou a verdade mais horrível. Havia dezenas de fotos de João com aquela mulher e o menino. Fotos de férias na praia, fotos de jantares, fotos da sua nova e acolhedora casa. Catarina copiou tudo para uma pena USB que comprara na semana anterior. A seguir, os históricos de conversas, não só do WhatsApp, mas também de outras aplicações de mensagens que estavam instaladas. Catarina abriu-as uma a uma, fotografando o ecrã com o seu próprio telemóvel para criar centenas de fotos de prova das conversas.
Conversas entre Dona Teresa e João. Conversas entre Dona Teresa e a amante de João, cujo nome agora conhecia, Clara. As conversas detalhavam tudo. O plano inicial, o pânico quando quase foram descobertos, a partilha do dinheiro do seguro e até as queixas de Clara de que João, por vezes, dizia o nome de Catarina em sonhos. Ele tem de se esquecer dessa mulher, senhora. Já chegamos muito longe, escreveu Clara numa mensagem. A resposta de Dona Teresa: não te preocupes. Não é da Catarina que ele sente falta, é da Leonor. O coração de Catarina encolheu-se, mas afastou o sentimento. Não era momento para chorar. Tinha de se concentrar. Passou para os e-mails. A caixa de entrada de Dona Teresa estava cheia de publicidade e faturas, mas um e-mail não enviado na pasta de rascunhos fez com que o sangue de Catarina gelasse. O e-mail estava dirigido a um endereço de aspecto profissional. O assunto era pagamento final SK. O corpo do rascunho era breve. Dr. Vargas, obrigado pela sua ajuda. Há 2 anos, a certidão de óbito em nome de... foi de grande ajuda. Transferirei o pagamento final pelo cadáver não identificado. Como prometido, com isto consideraremos o assunto encerrado. Dr. Vargas, cadáver não identificado. Foi assim que o fizeram. Não só falsificaram papéis, conseguiram um corpo a sério. Enterraram um pobre desgraçado, quem sabe quem, com o nome de João na lápide. Este crime era muito mais profundo e sujo do que alguma vez imaginara. Catarina copiou rapidamente o endereço de e-mail do doutor Vargas e guardou o rascunho do e-mail como prova. Por último, procurou mais uma coisa. Onde estavam? Onde se escondiam João e a sua nova família? Abriu a aplicação de mapas no telemóvel de Dona Teresa. Verificou o histórico de localizações. A maioria eram rotas da casa de Dona Teresa para o apartamento de Catarina ou para centros comerciais. Mas havia um endereço que ela visitava com regularidade, uma vez de 2 em 2 semanas, um endereço numa pequena localidade nos arredores de Lisboa, a 1 hora de carro. Catarina introduziu o endereço no seu portátil. O mapa por satélite mostrava uma casa modesta, numa tranquila urbanização nova, longe da confusão, um lugar perfeito para se esconder. Catarina guardou o endereço. Sentiu que tinha provas suficientes por aquela noite. Tinha fotos, conversas, o plano criminoso e a localização. Justo quando ia desligar o telemóvel, apareceu uma nova notificação no ecrã. A mensagem não era de João nem de Clara. O número estava guardado como Empreiteiro B. Catarina abriu-a. Bom dia, Dona Teresa. Conforme as suas instruções, a nova moradia na Serra da Arrábida está pronta para que se mude em seu nome. As escrituras foram transferidas na totalidade. Como previsto, pode começar a transferir os seus bens para lá de forma segura, a partir de depois de amanhã. Catarina ficou de pedra. Uma nova moradia. Transferência de bens. Lembrou-se das palavras de Dona Teresa naquela mesma tarde, a pressioná-la para vender a casa que João deixara. Dona Teresa estava a agir rapidamente. Estava a consolidar todo o dinheiro, todos os ativos, e a transferi-los para um lugar seguro em seu próprio nome. Depois de amanhã. Isso significava que lhe restavam menos de 48 horas. Catarina percebeu que Dona Teresa não planeava apenas viver confortavelmente, planeava desaparecer. Uma vez que todos os ativos estivessem reunidos, provavelmente juntar-se-ia a João e a sua nova família, deixando Catarina e Leonor sem nada, e partiria para sempre. Catarina desligou o cabo de dados do telemóvel. Um terror frio começou a invadi-la. Não podia permitir que isso acontecesse. Tinha de deter Dona Teresa antes de depois de amanhã. Catarina mal dormiu. Toda a noite sentou-se à mesa da sala de jantar, a olhar para a pequena pen USB que tinha na mão. Aquele objeto continha agora os segredos que podiam destruir 2 vidas. A vida falsa que João construíra e a vida real que Dona Teresa vivia. Amanhã
Chegou demasiado cedo e trouxe consigo uma nova onda de confusão. Qual era o passo seguinte? Sabia que não podia lidar com isto sozinha. Precisava de alguém que conhecesse a lei, alguém em quem pudesse confiar plenamente. Às 8 da manhã, ligou a sua melhor amiga da universidade, Beatriz. Beatriz era uma jovem advogada, inteligente e audaz. Estava prestes a sair para o seu escritório quando o telemóvel tocou. Catarina? O que se passa tão cedo? Aconteceu alguma coisa? A Leonor está doente? A voz de Beatriz era alegre. Catarina sentiu um nó na garganta. Beatriz, preciso da tua ajuda. A voz de Catarina era rouca e trêmula. Isto é uma loucura. Não sei por onde começar, mas... Beatriz, o João está vivo. Houve um silêncio de vários segundos do outro lado da linha. Do que estás a falar, Catarina? Tiveste um pesadelo. Não é um sonho, insistiu Catarina, a sua voz subindo um pouco de tom. A minha sogra deixou o telemóvel dela aqui ontem. Eu abri-o. Havia mensagens de WhatsApp do João. Havia fotos. Ele fingiu a sua morte, Beatriz. Enganaram-nos a todos. Ficaram com todo o dinheiro do seguro. Está a viver no campo com outra mulher e outro filho. Catarina despejou tudo de uma vez, de forma atropelada. Falou-lhe das mensagens, das fotos, do doutor Vargas e do plano de Dona Teresa de fugir depois de amanhã. Beatriz, com o seu instinto de advogada, ficou séria instantaneamente. Não duvidou da sua amiga. Ok, Catarina, acalma-te e ouve-me. Não entres em pânico. Onde estás agora? No meu apartamento. A Leonor ainda dorme. Bem, não saias daí. Não contactes a tua sogra. Não faças nada. Pega nesse telemóvel, na pen USB de que me falas, em todas as provas, e vem ao meu escritório agora mesmo. Temos de ir à polícia o mais depressa possível. Ding dong, ding dong, ding dong. A campainha do apartamento de Catarina soou. Não era um toque normal. Era uma pressão insistente, urgente e repetida. Catarina levantou-se de um salto. O coração subiu-lhe à garganta. Beatriz, ela está aqui, sussurrou Catarina ao telefone. Quem? A tua sogra. Está à porta. Não lhe abras, Catarina. Finge que não estás em casa. Não posso, sussurrou Catarina, em pânico. Ela tem uma chave suplente. Sabe que estou cá dentro. O meu carro está no parque de estacionamento. É melhor que a em frente. Se não abrir, vai suspeitar mais. Catarina aproximou-se lentamente da porta e espreitou pelo olho mágico. Viu o rosto pálido e tenso de Dona Teresa. Os seus olhos moviam-se com nervosismo. Não parecia a avó carinhosa que a visitara no dia anterior. Parecia um predador que perdera sua presa. Beatriz, tenho de abrir. Ligo-te depois. Catarina desligou antes que Beatriz pudesse protestar. Respirou fundo e mentalizou-se para atuar. Normal, tola, a velha Catarina. Catarina abriu a porta, fazendo a sua melhor cara de sono. Até esfregou os olhos. Olá, Dona Teresa. O que faz aqui tão cedo? Ia agora mesmo acordar a Leonor. Dona Teresa não respondeu ao cumprimento. Empurrou a porta e entrou, passando por Catarina. O meu telemóvel tem de estar aqui, Catarina. Tenho a certeza. Não perdeu tempo. Foi diretamente ao sofá da sala e começou a revistá-lo. As almofadas do sofá voaram pelo chão. Agachou-se e remexeu bruscamente nas frestas. Senhora, acalme-se. O que se passa? Disse Catarina, fingindo confusão. Ontem à noite disse-lhe que não estava. Estás a mentir. Dona Teresa virou-se e fuzilou Catarina com o olhar. A sua máscara de amabilidade desaparecera por completo. O seu rosto estava agora cheio de raiva e medo. Encontraste-o, não foi? Pegaste nele? Onde o escondeste? Catarina recuou um passo, fingindo surpresa e medo. Esconder o quê, senhora? Por Deus, suspeita de mim? Por que está a fazer isto? Dona Teresa pareceu dar-se conta de que se excedera. Olhou à sua volta com frustração, levou as mãos ao cabelo, tentou controlar-se. Não é isso, Catarina.
A sua voz continuava a tremer. Desculpa, estou muito nervosa. Também perdi os meus óculos. Sim, os óculos. De certeza que caíram com o telemóvel. Esses óculos são caros. Preciso deles para ler. Era uma mentira muito desajeitada. Ontem à noite só mencionara o telemóvel. Ah, os óculos. Catarina entrou no jogo. Vou procurá-los, senhora. Dona Teresa ignorou-a. Os seus olhos percorriam a sala, o móvel da televisão, a estante, a mesa da sala de jantar. Então, o seu olhar deteve-se na porta do quarto de Catarina, que estava ligeiramente entreaberta. Talvez se tenha prendido no teu casaco, disse Dona Teresa, caminhando lentamente em direção ao quarto. Ontem usavas um casaco, não é? Quando saí, talvez se tenha metido lá dentro. Catarina perdeu a cor do rosto. O telemóvel de Dona Teresa estava ali, escondido no cesto da roupa suja, debaixo de uma pilha de roupa de Leonor. Senhora, não! Gritou Catarina, a sua voz um pouco alta demais. Dona Teresa parou no limiar do quarto. Virou-se para olhar para Catarina. Por quê? O meu quarto está muito desarrumado, senhora. Desculpou-se Catarina, tentando um sorriso desajeitado. Tenho vergonha. Ainda não o arrumei. Eu procuro mais tarde. Se o encontrar, levo-o à sua casa logo. Prometo. Dona Teresa não se moveu. Ficou ali durante alguns segundos que pareceram uma eternidade. O seu olhar desviou-se do rosto de Catarina para o interior do quarto e fixou-se diretamente no cesto da roupa suja que estava num canto. Era como se pudesse cheirar a presença do telemóvel. Silêncio. Só se ouvia a respiração de ambas. Finalmente, Dona Teresa deu um passo atrás, afastando-se da porta, mas o olhar que dirigiu a Catarina transformara-se num olhar frio e calculista. Por que estás tão nervosa, Catarina? Perguntou em voz baixa e penetrante. Não me estarás a esconder alguma coisa? Catarina engoliu em seco. Hoje noto-te muito estranha, continuou Dona Teresa, os seus olhos a perscrutar o rosto de Catarina. Estás muito pálida. Tens a certeza de que não encontraste nada. A máscara quebrara-se. E por trás dela, Catarina viu uma mulher que não reconhecia de todo. Uma mulher perigosa. Dona Teresa, finalmente, foi-se embora. Não encontrou o que procurava, mas foi-se com uma suspeita muito grande. Lançou um último olhar afiado a Catarina antes de as portas do elevador se fecharem. Se encontrares alguma coisa, ou o que quer que seja, liga-me imediatamente. A qualquer hora, Catarina. Estou a falar a sério. O aviso soou como uma ameaça. O coração de Catarina continuava a bater com força. Foi por pouco. Fechou a porta à chave, voltou a trancá-la com a cadeira e correu para o seu quarto. Tirou o telemóvel de Dona Teresa do cesto da roupa suja, envolveu-o num pano e meteu-o na sua mala. Também pegou na pen USB e no seu próprio telemóvel, agora cheio de fotos de prova. Acordou Leonor, vestiu-a e deu-lhe o pequeno almoço com as mãos ainda ligeiramente trêmulas. Voltou a ligar a Beatriz. Ela acabou de sair. Revistou o meu apartamento, Beatriz. Ela suspeita. Sai daí agora mesmo, Catarina, disse Beatriz com firmeza. Pega na Leonor, pega nas provas e vem para o meu escritório já. Meia hora depois, Catarina estava no escritório de Beatriz. Beatriz, impecavelmente vestida com um fato de saia e casaco, olhava para o ecrã do portátil com o maxilar cerrado. Catarina dera-lhe a pen USB e Beatriz vira por si mesma. As fotos da feliz família de João, os históricos de conversas que detalhavam o crime, o rascunho do e-mail ao Dr. Vargas. Isto é uma loucura, soltou Beatriz. Uma autêntica loucura. Isto não é só uma fraude ao seguro, Catarina. Isto é uma falsificação de uma certidão de óbito com um cadáver pelo meio. Isto é um crime grave e premeditado. A tua sogra, a Dona Teresa e o João podem enfrentar décadas de prisão. O que fazemos então? Perguntou Catarina. Vamos à polícia agora mesmo? Beatriz abanou lentamente a cabeça. Espera. Temos de ser inteligentes.
Apontou para o telemóvel de Dona Teresa, que estava sobre a secretária. Esta prova digital é potente, muito potente. Mas o problema é que a forma como a obtivemos é ilegal. Abriste-o sem permissão. Os advogados deles poderiam usar isso contra ti mais tarde no julgamento. Poderiam argumentar que lhes armaste uma armadilha, que manipulaste as provas. Então tudo isto é em vão? A voz de Catarina soava desesperada. Não, claro que não, disse Beatriz rapidamente. Este é o nosso mapa. Sabemos o que fizeram, sabemos quem está implicado e sabemos onde estão. Só precisamos de mais uma prova. Uma prova irrefutável que tenhamos obtido legalmente. Qual? Beatriz olhou para Catarina. Precisamos de uma prova visual em tempo real. Uma foto ou um vídeo do João ainda vivo naquele endereço. Precisamos de provar que um homem legalmente morto chamado João está de facto vivo e de boa saúde a tomar um café nos arredores de Lisboa. Catarina entendeu. Temos de ir lá. A polícia não irá conosco só com isto. Dir-nos-ão para conseguirmos um mandado judicial. E isso leva tempo. Tempo que não temos. Beatriz apontou para um calendário na sua secretária. Disseste que a Dona Teresa ia mover os ativos depois de amanhã. Isso é amanhã. Temos de agir hoje. Vou eu, disse Catarina com determinação. Vou contigo, disse Beatriz sem hesitar. É perigoso, Catarina. Não sabemos com quem estamos a lidar. O velho João, que conhecíamos, pode ter mudado. E a Dona Teresa é claramente uma pessoa imprudente. O plano foi traçado. Beatriz cancelou todas as suas reuniões com clientes para aquele dia. Catarina ligou à sua vizinha do lado, a Dona Lourdes, uma mulher idosa que era como uma avó para Leonor. Pediu-lhe que cuidasse de Leonor até a noite, inventando uma viagem de trabalho repentina a outra cidade. A Dona Lourdes, que adorava Leonor, aceitou de imediato. Depois de deixar Leonor com o coração apertado, Catarina e Beatriz entraram no carro de Catarina. Empreenderam a viagem de 1 hora para os arredores. Durante todo o trajeto, Catarina não disse uma palavra. As suas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A sua mente estava cheia do rosto de João. Beatriz sentou-se ao seu lado, ocupada no seu telemóvel, a pesquisar informação legal e os piores cenários possíveis. Chegaram à localidade por volta do meio-dia. A nova urbanização era exatamente como a tinham visto nas fotos de satélite. Tranquila, um pouco isolada e cheia de casas idênticas e anônimas, um lugar perfeito para desaparecer. Catarina estacionou o carro a 3 casas do endereço-alvo, à sombra de uma árvore. Tinham uma vista clara da porta principal da casa e esperaram. Passou 1 hora, nenhum movimento, só passou um estafeta. 2 horas, o jardineiro da casa em frente ligou o seu corta-relva. Catarina começou a ficar nervosa. E se não estão em casa? E se foram embora? Calma, Catarina. Paciência, disse Beatriz. Às 3 da tarde, quando Catarina estava prestes a perder a esperança, a porta da casa abriu-se. O coração de Catarina deu um salto. A mulher da foto, Clara, saiu. Usava roupa confortável de casa. Levava pela mão o mesmo menino, que agora vestia um uniforme escolar. Riram-se e atravessaram a rua em direção a um pequeno parque infantil. As mãos de Catarina tremiam. É ela. É aquela mulher. Pega no telemóvel, Catarina. Grava, sussurrou Beatriz com tensão. Justo quando Catarina ia levantar o telemóvel, a porta da casa abriu-se novamente e um homem saiu para a varanda. Usava uma t-shirt e uns calções e segurava uma chávena de café. Estava um pouco mais gordo e tinha um ligeiro bigode, mas Catarina reconhecer-lo-ia em qualquer lugar. Era João, o seu marido, o homem por quem chorara como morto durante 2 anos. João sorriu e acenou para Clara e para o menino. Não demorem muito, depois almoçamos, gritou. Aquela voz que antes sempre a tranquilizara, agora soava-lhe repugnante. Catarina ficou paralisada. A dor, a raiva e o choque atingiram-na de uma só vez.
Catarina, grava agora, instou a Beatriz. A ordem tirou Catarina do seu estupor. Levantou o telemóvel, abriu a câmera e carregou no botão de gravar. Fez zoom. O rosto de João encheu o ecrã. Gravou a prova da sua vida. Ele, a beber o seu café, apoiado num pilar da varanda. Como se sentisse que alguém o observava, João deixou de sorrir. De repente, pousou a chávena de café, virou lentamente a cabeça, perscrutando a rua tranquila. Os seus olhos semicerraram-se, focando-se no único carro estacionado debaixo da árvore. Os seus olhares cruzaram-se apenas por um segundo, mas esse segundo foi suficiente. O rosto de João passou da descontração para o puro terror. O seu maxilar descaiu. Reconheceu o carro, o que costumava usar com frequência. Talvez até tenha visto a silhueta de Catarina atrás do volante. Beatriz, ele viu-nos, sussurrou Catarina, aterrorizada. João gritou, Clara, para dentro. Virou-se e entrou a correr em casa. Vamos embora agora, gritou Catarina. Beatriz, que se passara para o lugar do condutor enquanto Catarina gravava, não precisou que lhe o dissessem 2 vezes. Ligou o motor e pisou o acelerador a fundo. O carro disparou da urbanização. Ao virar a esquina, Catarina olhou para trás. João voltara a sair com um telemóvel colado à orelha. O seu rosto estava pálido. Estava a ligar a alguém. Catarina sabia com certeza a quem ligava. Estava a ligar a sua mãe. O carro de Catarina voava pela autoestrada de volta a Lisboa. O silêncio no interior era ensurdecedor, em forte contraste com os batimentos do coração de Catarina que ressoavam nos seus ouvidos. Ainda conseguia vê-lo com clareza. O rosto pálido de João, o seu maxilar descaído pelo choque e o terror nos seus olhos quando percebeu quem o vira. O homem era real. O homem estava vivo. Catarina agarrou-se ao volante. O seu corpo tremia violentamente. Já não pela raiva, mas por uma estranha mistura de alívio e medo. Alívio por não estar louca. Alívio porque a prova de que precisava estava agora guardada no seu telemóvel. Mas também medo. Medo pelo que viria a seguir. Acabara de mexer num vespeiro. Eles estão em pânico, disse Beatriz de repente, quebrando o silêncio. A sua voz era calma e calculista, como se analisasse um caso num tribunal. O João viu-te. A primeira coisa que fez foi ligar à mãe. E a mãe dele. Beatriz apontou para o calendário no painel do carro. Tinha um plano para mover os ativos amanhã. Não vai esperar por amanhã. Vai adiantar tudo. Eles vão fugir. O que fazemos então, Beatriz? Perguntou Catarina com a voz rouca. Voltamos para casa? Escondemo-nos? Não, disse Beatriz com firmeza. Paramo-los agora. Beatriz pegou no seu telemóvel e marcou um número de marcação rápida. Olá, inspetor Rui Costa. Sou a Beatriz. Estou com a minha cliente agora mesmo. É uma emergência. Temos provas contundentes de um caso importante. Fraude ao seguro, falsificação de certidão de óbito e associação criminosa. O principal suspeito, declarado morto há 2 anos, está, de facto, vivo. Tenho uma gravação de vídeo dele de há 10 minutos. Beatriz ouviu por um momento e depois assentiu para Catarina. Estamos na autoestrada. Acabamos de sair dos arredores. Sim, entendo, inspetor. Vamos para aí agora. Desligou a chamada. O inspetor Rui Costa é o meu contato na polícia judiciária. É bom, de confiança. Disse-me para não irmos nem ao meu escritório, nem ao teu apartamento. Demasiado arriscado. A dona Teresa já pode ter enviado alguém para te vigiar. Vamos encontrar-nos com ele numa pequena esquadra perto da saída da portagem. O resto da viagem decorreu em silêncio. A mente de Catarina era um turbilhão. Pensou em Leonor. Estaria a sua filha a salvo? Pensou na dona Lourdes. Graças a Deus que deixara Leonor lá. Chegaram à discreta e pequena esquadra 20 minutos depois. Um homem corpulento de uniforme, de rosto severo, mas olhos inteligentes, esperava-os à entrada. Era o inspetor Rui Costa. Doutora Beatriz, senhora Catarina, cumprimentou-as, apertando-lhes a mão.
Entrem. O meu gabinete é ao fundo. Contei-me tudo desde o início. Dentro de uma pequena sala que cheirava a café e a papel, Beatriz tomou a palavra. Não perdeu tempo. Ligou o seu portátil e inseriu a pen USB com as provas digitais do telemóvel de Dona Teresa. Inspetor, começou Beatriz, este é o mapa do crime deles, obtido por meios não totalmente legais. Hesitou Beatriz por um momento, mas mostra o plano deles. No ecrã do portátil apareceram as conversas, os planos para repartir o dinheiro, as queixas de Clara e o rascunho do e-mail ao Dr. Vargas. Os olhos do inspetor Rui Costa arregalaram-se ao ler as palavras certidão de óbito e cadáver não identificado. Isto é uma loucura, murmurou o inspetor Rui Costa, repetindo as mesmas palavras de Beatriz. Isto não é uma simples fraude. Isto é um crime muito sujo. Isso é só o mapa, inspetor, disse Catarina, a sua voz agora mais firme. Ela, por sua vez, pegou no seu próprio telemóvel e deu ao play. E esta é a prova legal. Reproduziu o vídeo que acabara de gravar. No ecrã do telemóvel, via-se João a tomar um café tranquilamente na sua varanda e depois o seu pânico ao ver. Las. Este homem chama-se João, explicou Catarina. É o meu marido. Segundo a sua certidão de óbito, emitida há 2 anos, deveria estar enterrado. Este é ele, há 1 hora, vivo, saudável e escondido nos arredores. O inspetor Rui Costa viu o vídeo 3 vezes. O seu rosto endureceu. Levantou-se da sua cadeira e começou a passear pela pequena sala. Acredito em vós, disse ele. Este vídeo é a chave. Confirma tudo o que está nessa pen USB. Dá-nos a base legal para agir, e agir rapidamente. Olhou para um quadro branco na parede. Então, eles planeavam fugir depois de amanhã. Isso significa que temos tempo? Não temos, inspetor, interrompeu Beatriz. Esse plano era antes de serem descobertos. Agora sabem que nós sabemos. O João viu a Catarina. Vão fugir o mais depressa possível. Provavelmente esta mesma noite. Como se fosse um sinal para confirmar as palavras de Beatriz, o telemóvel do inspetor Rui Costa vibrou na sua secretária. Pegou nele e ouviu atentamente. O seu semblante carregou-se. Entendido. Façam isso, disse com voz firme. Bloqueiem tudo. Informem de qualquer movimento. Desligou e olhou para as 2 mulheres à sua frente. O seu rosto era grave. Era a minha equipa de cibercrime. Pedi-lhes que pusessem um alerta de vigilância sobre os nomes da Dona Teresa e do João, logo que me ligaram do carro, explicou o inspetor Rui Costa. E esse alerta acabou de disparar há 10 minutos, logo depois de o João vos ter visto. O quê? O que aconteceu? Perguntou Catarina receosa. A Dona Teresa acaba de reservar 3 bilhetes de avião só de ida para Buenos Aires, disse o inspetor Rui Costa, no último voo desta noite, às 21 horas. Em nome de Dona Teresa, João e um menino chamado Mateus. Catarina ficou sem fôlego. Mateus, devia ser o nome do menino. Eles fogem esta noite, soltou Beatriz. Vão tentar fugir, corrigiu-a o inspetor Rui Costa. Os nomes deles já estão na lista de proibição de saída do país. Não conseguirão passar no controle de imigração. Mas não podemos prendê-los no aeroporto. Seria um caos. Poderiam separar-se. O João ainda está na localidade, disse Catarina. Não terá tempo de chegar ao aeroporto. Já está em movimento, disse o inspetor Rui Costa, como se já o soubesse. Já enviei uma equipa de vigilância para esse endereço. A casa está vazia. O João e a sua família foram-se embora. As suas malas, a sua roupa, tudo desapareceu. Neste momento, está a conduzir a toda a velocidade em direção a Lisboa. Vai encontrar-se com a mãe. A tensão na sala era palpável. O relógio da parede marcava as 17h30. Só lhes restavam algumas horas. Temos de apanhá-los aos 2 ao mesmo tempo, disse o inspetor Rui Costa.
A Dona Teresa, a autora intelectual do crime financeiro, e o João, a prova viva do crime de falsificação de morte. Mas onde? Perguntou Beatriz. Não sabemos onde se vão encontrar. O inspetor Rui Costa guardou silêncio por um momento. Os seus olhos fixaram-se em Catarina. Havia um brilho calculista no seu olhar. Ambos estão em pânico agora, disse o inspetor Rui Costa, pensativo. O João está em pânico porque o viste, e a Dona Teresa está em pânico porque sabe que viste o João, e está em pânico porque o seu telemóvel, o que contém todos os seus segredos, desapareceu. O telemóvel que tu tens agora. O inspetor Rui Costa olhou para Catarina diretamente nos olhos. Eles não estão em pânico apenas por causa da polícia. Estão em pânico por tua causa. Senhora Catarina, você é a única ponta solta que eles ainda não ataram. O que quer dizer, inspetor? Perguntou Catarina, embora começasse a entender para onde a conversa ia. Não sabemos onde se vão encontrar, repetiu o inspetor Rui Costa. Por isso, vamos fazer com que se encontrem onde nós quisermos. Vamos armar-lhes uma armadilha, usando o único isco que sabemos que eles morderão, sem importar o risco. O inspetor Rui Costa apontou para o telemóvel de Dona Teresa, que estava sobre a secretária, ao lado da pen USB. Vamos usar isto, e vamos usar ela assim. A pequena sala da esquadra pareceu encolher. O ar tornou-se pesado. Catarina olhou para o inspetor Rui Costa e depois para Beatriz. A sua amiga parecia preocupada, pronta para protestar. Inspetor, isso é demasiado perigoso, exclamou Beatriz. Tal como Catarina esperava. A Dona Teresa é imprudente. Revistou o apartamento da Catarina esta manhã. E se ela for armada? E se fizer mal a Catarina? Ela não fará mal ao isco até conseguir o que quer, replicou o inspetor Rui Costa, a sua voz calma, mas autoritária. Ouçam, esta é a nossa única oportunidade. O João está em movimento. A Dona Teresa está a recolher o seu dinheiro. Vão encontrar-se em algum lugar que considerem seguro, provavelmente para obter passaportes falsos e ir diretamente para o aeroporto. Não podemos deixar que eles escolham o lugar, continuou. Temos de atraí-los para o lugar que nós escolhermos, um lugar que possamos vigiar, um lugar que possamos cercar, e a única pessoa que os pode chamar a ambos é você, senhora Catarina. Eles pensam que é uma ovelha assustada. Continuemos a fazê-los acreditar nisso. Catarina engoliu em seco. Um medo frio percorreu-lhe as costas, mas a imagem do riso de Leonor, dos 2 anos perdidos em vão e de João a viver confortavelmente com outra mulher, venceu esse medo. Olhou para o inspetor Rui Costa, agora com um brilho decidido nos olhos. O que tenho de fazer? O plano foi traçado com rapidez e eficácia. Não tinham muito tempo. O inspetor Rui Costa explicou que não podiam usar o apartamento de Catarina nem o escritório de Beatriz. Precisavam de um lugar isolado, mas que tivesse um valor emocional para os suspeitos. A casa velha, disse Catarina de repente. A casa que os pais do João deixaram, a que a Dona Teresa queria vender, está vazia. Ninguém vive lá há mais de 1 ano. Os olhos do inspetor Rui Costa iluminaram-se. Perfeito. É um lugar isolado, propriedade da família. E, o mais importante, a Dona Teresa conhece a localização exata. Sentir-se-á segura lá. Segura para fazer o quê? Sussurrou Beatriz com preocupação. Para silenciar a Catarina. O inspetor Rui Costa foi direto. E por isso, a minha equipa estará destacada em cada canto daquela casa antes de você chegar. 1 hora depois, o cenário estava montado. Catarina e Beatriz iam num carro diferente, um carro da polícia à paisana, conduzido por um agente. Dirigiam-se para a casa vazia. Atrás deles, à distância, seguiam nos outros carros que levavam uma equipa de assalto silenciosa. Entretanto, num veículo de comando separado, o inspetor Rui Costa dava as últimas instruções. Equipa Bravo, câmaras e microfones na sala e na varanda. Equipa Charlie, perímetro cercado. Ninguém à vista. Esperem que o alvo entre.
Lembrem-se, a segurança da senhora Catarina é a máxima prioridade. Catarina estava sentada no carro estacionado a 1 quilômetro da casa. Nas suas mãos, segurava o telemóvel de Dona Teresa. O coração batia-lhe a ponto de lhe sair do peito. Está na hora, senhora Catarina. Chegou-lhe a voz do inspetor Rui Costa através de um pequeno auricular que levava na orelha. A equipa está em posição. A casa está pronta. Lembre-se do guião. Acabou de descobrir o segredo. Está assustada, está confusa, está a procurar refúgio na casa velha. Não se zangue, não a ameace. Só tem de fazer com que ela venha. Catarina assentiu, embora ninguém a visse. Ligou o telemóvel de Dona Teresa. O ecrã iluminou-se. Dezenas de chamadas perdidas e notificações de mensagens de pânico de "Meu amor João" encheram o ecrã. Catarina ignorou-as. Abriu os contactos e procurou o outro número, que sabia ser o novo número pessoal de Dona Teresa. Carregou no botão de chamar. Tocou 1, 2 vezes e ela atendeu instantaneamente. "Diga, quem é?" A voz de Dona Teresa era histérica, gritante, sem fôlego. Claramente estava num carro. Ouviam-se buzinas de fundo. Catarina respirou fundo. "Olá, senhora." Silêncio absoluto do outro lado. Tão silencioso que Catarina conseguia ouvir a sua própria respiração no auricular. Catarina?" A voz de Dona Teresa transformara-se num sussurro gelado e venenoso. "Como? Como tens? Esse é o meu telemóvel." "Sim, senhora." Catarina tentou fazer com que a sua voz tremesse. Não teve de se esforçar muito. "Desculpe, senhora. Desculpe. Menti-lhe esta manhã. Tenho o telemóvel desde ontem." Fez uma pausa, dando tempo a Dona Teresa para processar a informação. "Tenho medo, senhora." Continuou, agora com um soluço forçado. Há pouco ligou um número que dizia "Meu amor João." Tinha uma foto do João. "O que significa isto, senhora? Por que é que o João está a ligar? O João está morto, não é? Tenho medo. Por favor, explique-me, senhora." "Não entendo." Este era o isco. Fingir ser a tola a que acaba de descobrir. Dona Teresa não respondeu de imediato. Catarina podia ouvi-la respirar entrecortadamente. Estava a pensar. Acreditava que Catarina acabara de abrir a caixa de Pandora. Não sabia que Catarina já ia um passo à frente. Não sabia que Catarina já tinha visto João na localidade. Não sabia que Catarina já estava com a polícia. Para Dona Teresa, esta era a última ponta solta que tinha de atar antes de fugir. A única testemunha-chave que agora tinha nas suas mãos a prova dos seus crimes estava assustada e confusa. Era a oportunidade perfeita para recuperar aquele telemóvel e silenciar Catarina. Quando Dona Teresa voltou a falar, a sua voz mudara. O pânico desaparecera. O que restava era uma voz fria, tranquila e autoritária. "Onde estás agora, Catarina?" Eu não sei para onde ir", soluçou Catarina. "Tenho medo de voltar ao meu apartamento. Tenho medo." "Onde está você, senhora?" "Catarina, estou na casa velha, a que os pais do João deixaram." Ouviu-se um fraco suspiro de alívio por parte de Dona Teresa. "Bem feito, és esperta. Fica aí, não te mexas nem 1 centímetro, não voltes a ligar a ninguém. Entendido? Especialmente à polícia." "Sim, senhora. Tem esse telemóvel contigo. Vou para aí agora." O seu tom não admitia réplica. "Temos de falar, só nós as duas. Tudo isto é pela Leonor. Não queres que lhe aconteça nada, pois não?" A ameaça velada fez com que o sangue de Catarina fervesse, mas continuou a atuar. "Leonor. Não lhe faça nada a Leonor, senhora." "Bem, espera. Irei sozinha. Vamos resolver isto", disse Dona Teresa antes de desligar bruscamente. Catarina baixou o telemóvel. Tinha as mãos encharcadas em suor frio. Ela mordeu o isco. A voz calma do inspetor Rui Costa soou no seu ouvido. "A minha equipa está a rastrear o sinal dela. Está a dar a volta na autoestrada.
Tempo estimado de chegada à sua localização, 20 minutos. O agente do banco da frente virou-se. Senhora Catarina, está na hora. Acompanhamos-la até a varanda da frente. Lembre-se, fique apenas na zona vigiada pelas câmaras. Não entre na casa. Quando ela chegar, deixe-a falar. Entraremos ao seu sinal ou se ela tentar qualquer contato físico. Catarina assentiu. Saiu do carro. O ar da noite era gélido na sua pele. Caminhou sozinha em direção à escura e vazia casa. A casa, que devia estar cheia de recordações, transformara-se agora no palco do seu confronto final. Catarina estava de pé na varanda da casa escura. A casa cheirava a pó e a velhas recordações em decomposição. A tinta das paredes estava a descascar, e o jardim, outrora cuidado, estava agora coberto de ervas daninhas que lhe chegavam à cintura. Este fora o lugar onde fora apresentada pela primeira vez a Dona Teresa como sua futura nora. Ironicamente, seria este o lugar que testemunharia o ato final da sua farsa. Por trás da roupa escura que usava, um pequeno auricular estava perfeitamente escondido. Através dele, podia ouvir a respiração tensa da equipa da polícia escondida na escuridão do jardim e dentro da casa. Câmaras ocultas estavam colocadas a apontar diretamente para onde ela estava. Era a única luz neste cenário escuro. Na sua mão, segurava o telemóvel de Dona Teresa. O objeto parecia frio e pesado. O tempo parecia arrastar-se como um caracol. Catarina lutou para controlar a sua respiração. Pensou em Leonor, provavelmente a dormir profundamente em casa da Dona Lourdes, alheia ao destino da sua mãe. O rosto de surpresa de João na localidade passou-lhe pela mente, alternando-se com o rosto de pânico de Dona Teresa naquela manhã. Já não era a fraca Catarina, era uma mãe que lutava pela justiça para sua filha. Alvo avistado. Um sedã preto aproxima-se a alta velocidade. A voz calma do inspetor Rui Costa sussurrou no seu ouvido. Uma ocupante feminina, como esperado. Prepara-te, Catarina. Lembra-te do teu papel. O coração de Catarina parou. Era real. Segundos depois, as luzes de uns faróis de carro varreram o pátio escuro. Um sedã de luxo parou bruscamente em frente à varanda. O motor desligou-se com um rugido. A porta do carro abriu-se. Dona Teresa saiu. Estava sozinha. Usava uma blusa de seda, cara e calças. O seu aspecto contrastava com um ambiente ruinoso. Os seus olhos eram selvagens, movendo-se rapidamente como se procurasse ameaças na escuridão. Agarrava-se a uma mala de marca com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A mala parecia pesada e cheia, talvez com dinheiro vivo ou talvez com algo mais perigoso. Viu Catarina de pé, sozinha na varanda. O seu rosto endureceu instantaneamente. "Onde está o telemóvel?" gritou Dona Teresa. Não se deu ao trabalho de cumprimentos nem de mentiras. Subiu rapidamente os degraus da varanda. Catarina recuou um passo, interpretando o seu papel. Levantou o telemóvel com a mão trêmula. "Senhora, primeiro explique-me o que é tudo isto." Há pouco chegou uma mensagem. Uma foto do João. "Estúpida. És tão estúpida." Cortou a Dona Teresa, a sua voz cheia de veneno. Não tinha paciência. Com um movimento rápido, arrancou-lhe o telemóvel da mão. Olhou para o ecrã escuro. "Sabes a palavra passe?" Cuspiu. Catarina abanou lentamente a cabeça, fingindo estar demasiado assustada para falar. "Claro que não sabes nada", cuspiu Dona Teresa. As suas próprias mãos tremiam de adrenalina enquanto introduzia os 6 dígitos da data de nascimento do seu filho. O telemóvel desbloqueou-se. Dona Teresa soltou um profundo suspiro de alívio. Tinha-o. A prova estava na sua mão. Agora só restava uma ponta solta por atar. A testemunha olhou para Catarina. A mulher à sua frente parecia patética, vestida, com os olhos inchados de chorar, a tremer de medo. Dona Teresa sorriu com desdém. Subestimara Catarina toda a sua vida e não ia parar agora.
Sentia-se superior, tinha de silenciar Catarina para sempre, e a melhor maneira era destruir primeiro o seu espírito. Então, descobriste? Perguntou Dona Teresa. A sua voz, de repente, horrivelmente calma, começou a rir. Uma risada baixa e rouca que ressoou no pátio silencioso. Sim, o João está vivo, claro que está vivo. Mas como, senhora? Por quê? Soluçou Catarina, como lhe tinham indicado. Por quê? Por tua causa, cuspiu Dona Teresa. Porque prendeste o meu filho. O meu único filho teve de se casar com uma pobrezinha como tu. Ele merecia melhor. Merecia a Clara. Dona Teresa passeava pela varanda, apertando o telemóvel e a mala. Parecia desfrutar deste momento de confissão. Depois de 2 anos de mentiras, finalmente podia libertar o seu ódio. Achas que ele te amava? Ele nunca te amou. Casou-se contigo só por pena. E depois do casamento, não trouxeste mais do que azar. O negócio dele afundou-se. Tinha dívidas de jogo por todo o lado. Ia para a prisão. Então, a senhora planeou, sussurrou Catarina. Claro que planeei, gritou Dona Teresa com orgulho. Sou a mãe dele. Salvei o meu filho. Planeamos tudo na perfeição. A falsa morte, o seguro, apontou para o rosto de Catarina com o dedo. E tu engoliste tudo. A chorar baba e ranho com essa cara de tola. Assinando cada papel que te pus à frente, entregaste-nos milhões de euros. O rosto de Dona Teresa brilhava com triunfo sob a tênue luz da lua. O teu dinheiro do seguro é nosso. Financiou a nova vida do João com a Clara. Pagou a educação do meu verdadeiro neto, o Mateus. E, claro, a minha reforma. Deu uma palmada na sua mala. Uma moradia na serra está à minha espera. Cada palavra era como uma chicotada para Catarina, mas tinha de aguentar. Precisava de uma última confissão. Mas o corpo, senhora, soluçou Catarina, jogando a sua última carta. Nós enterramo-lo. Eu vi a sua campa. Eu toquei na sua terra. Ao ouvir isso, Dona Teresa riu ainda mais alto. Era uma risada tão malévola que os pelos de Catarina se eriçaram. O corpo, por Deus, que ingênua que és, troçou. Era só o cadáver de um sem-abrigo sem nome da morgue. Ninguém o reclamava. Um pequeno suborno a um médico corrupto, o Dr. Vargas, e voilá. O João estava oficialmente morto. E tu levas 2 anos a chorar como uma idiota sobre a campa de um desconhecido. A confissão foi completa, detalhada e vomitada com repugnância. Através do auricular, Catarina ouviu a voz do inspetor Rui Costa. Chega, temos tudo. Mas Dona Teresa ainda não terminara. A sua risada parou de repente, os seus olhos semicerraram-se e fuzilou Catarina com o olhar. O triunfo tornara-a imprudente, e agora percebeu que falara demais. E agora, disse Dona Teresa, a sua voz tornando-se gelada de novo, deu mais um passo em frente. Sabes demais. Olhou à sua volta para o pátio escuro. Silêncio. Só se ouvia o canto dos grilos. A escuridão deu-lhe uma falsa sensação de segurança. Devias ter continuado a ser uma tola, Catarina, cuspiu. Nunca devias ter aberto este telemóvel. Levantou a sua mala pesada. Catarina pôde ver a forma de um objeto duro a pressionar contra o couro. Não era uma carteira, era algo sólido e pesado, como um vaso ou uma pequena escultura. Algo suficientemente pesado para magoar. Adeus, minha querida nora. Justo quando Dona Teresa balançou a mala em direção à cabeça de Catarina, uma voz de pânico rompeu o silêncio da noite. Mãe! Não! Ouviu-se um terrível chiar de pneus. Outro sedã, não um carro da polícia, entrou a derrapar no pátio. Os seus faróis ofuscantes apontaram diretamente para a varanda, cegando as 2 mulheres. A porta do carro abriu-se. João saltou. O seu rosto estava pálido e coberto de suor. Já não parecia o homem relaxado que tomava café naquela mesma tarde. Parecia um fugitivo. Mãe, o que estás a fazer?
Temos de ir embora já, gritou João, correndo em direção à varanda. A polícia. Acho que me seguiram. Estão por todo o lado. Dona Teresa ficou gelada, com a mão levantada, ainda a segurar a mala. O seu rosto ficou pálido perante a aparição inesperada do seu filho. O seu plano desmoronara-se. Vais para a prisão. Uma voz calma e autoritária surgiu da escuridão do jardim. De repente, todo o pátio se iluminou. Potentes focos de várias direções acenderam-se de uma vez. Beatriz saiu de trás de uma grande árvore com o seu telemóvel a gravar. Ao seu lado, o inspetor Rui Costa mantinha-se firme. De trás dos arbustos e de dentro da casa escura, dezenas de agentes à paisana, alguns fortemente armados, emergiram, rodeando a varanda. Mãos ao alto, estão cercados, gritou o inspetor Rui Costa. A mala de Dona Teresa caiu da sua mão flácida, o objeto pesado do seu interior a bater no chão de madeira com um ruído surdo. Olhou para os focos, para o seu filho e para Catarina. O seu rosto era uma máscara de confusão e derrota. João ficou rígido no meio do pátio, a meio caminho da varanda. Olhava diretamente para a sua esposa, Catarina, a mulher que acreditava ter enganado por completo. Os seus olhares cruzaram-se. Nos olhos de João já não havia surpresa, apenas terror absoluto e um arrependimento demasiado tardio. Isto é uma armadilha, gritou Dona Teresa, a sua voz estridente. Armaste-me uma armadilha? Esta cabra astuta armou-me uma armadilha. Catarina deu um passo em frente, saindo das sombras. As suas lágrimas secaram. O seu rosto pálido estava agora endurecido como aço. Já não tremia. Com um movimento calmo e calculado, levou a mão à roupa, revelando o pequeno auricular na sua orelha. Toda a sua confissão está gravada, senhora, disse Catarina. A sua voz soou clara e forte no pátio silencioso. Desde o cadáver sem nome até aos seus planos para a moradia. Tudo está gravado. Dona Teresa olhou para o pequeno dispositivo e, por fim, entendeu. Estava perdida. Silêncio. Um silêncio quebrado que pareceu mais pesado do que todos os gritos anteriores. Dona Teresa olhou fixamente para o auricular na orelha de Catarina, depois para o seu filho congelado no pátio e, em seguida, para os rostos decididos dos polícias que a rodeavam. Não havia escapatória, não havia mentiras que a pudessem salvar agora, a sua farsa fora estilhaçada. João foi o primeiro a desmoronar-se. Catarina, começou com a voz embargada. Posso explicar, foi tudo ideia da mãe. Cala-te, gritou Dona Teresa, o seu rosto avermelhado de raiva enquanto lutava para recuperar um mínimo de controlo. És um covarde, igual ao teu pai. Já chega, disse o inspetor Rui Costa, dando um passo em frente. Assentiu aos seus agentes. Levem-nos. 2 agentes agarraram imediatamente os braços de uma subitamente fraca Dona Teresa. A mulher que há minutos era tão arrogante e cheia de ódio, agora desabou. Os seus olhos olhavam sem ver para o chão da varanda. Outros agentes algemaram João, que não ofereceu qualquer resistência. Simplesmente baixou a cabeça, recusando-se a olhar para Catarina. Dona Teresa, disse o inspetor Rui Costa, enquanto lhe liam os seus direitos. Fica detida por associação criminosa, fraude ao seguro, falsificação de certidão de óbito e desvio de fundos. Você, João, virou-se para o homem algemado. Fica detido por todos os mesmos crimes. Enquanto os arrastavam pelo pátio em direção a carros da polícia separados, Beatriz aproximou-se de Catarina. Envolveu com os seus braços os ombros da sua amiga, que começara a tremer violentamente. À medida que a adrenalina diminuía, a realidade do que acabara de acontecer atingiu Catarina. Acabou, Catarina, sussurrou Beatriz. Tudo acabou. Conseguiste. Catarina assentiu. As lágrimas finalmente rolaram pelas suas bochechas, mas desta vez não eram de tristeza nem de raiva, eram de alívio. O processo legal foi rápido e fez manchetes. O caso da viúva contra o seu marido ressuscitado foi uma sensação.
As provas que Catarina recolheu do telemóvel de Dona Teresa, a gravação de vídeo e a confissão completa gravada na casa vazia eram demasiado contundentes para refutar. A cara equipa de advogados que Dona Teresa contratou tentou argumentar que as provas do telemóvel foram obtidas ilegalmente, mas o inspetor Rui Costa e Beatriz argumentaram que o vídeo e a gravação da confissão na varanda, obtidos com um mandado de busca de emergência, eram mais do que suficientes. O médico corrupto, o Dr. Vargas, foi detido nesse mesmo dia. Em pânico, confessou imediatamente tudo, revelando como Dona Teresa lhe pagou uma grande soma de dinheiro para conseguir um corpo não identificado da morgue e assinar a certidão de óbito falsa. A amante de João, Clara, também foi detida como cúmplice que beneficiou dos lucros do crime. A justiça foi decisiva. Dona Teresa, como autora intelectual, foi condenada a 20 anos de prisão. No tribunal, não mostrou qualquer remorso, apenas olhava para Catarina com puro ódio. João recebeu uma sentença mais leve de 15 anos pela sua cooperação. Clara e o Dr. Vargas também receberam penas de prisão correspondentes. A companhia de seguros anulou imediatamente a apólice em nome de João e apresentou uma queixa-crime pelas suas perdas. O tribunal determinou que todos os ativos comprados com os fundos ilegais, a moradia na serra em que Dona Teresa nunca chegou a viver, a casa na aldeia e todo o dinheiro das suas contas secretas deviam ser congelados. Posteriormente, um tribunal civil determinou que todos esses ativos, juntamente com o resto do dinheiro do seguro, que por direito pertencia a Catarina e a Leonor desde o início, deviam ser devolvidos a Catarina, incluindo a casa da herança dos pais de João. Legalmente, Catarina era agora uma mulher muito rica. Um ano depois, o riso alegre de Leonor ouvia-se por entre o som das ondas. Catarina sorriu da sua manta de piquenique. Ela, Leonor e Beatriz desfrutavam de uma tarde soalheira numa cidade costeira, longe de Lisboa, longe do passado. Catarina vendera o pequeno apartamento e a casa que João deixara. Comprou uma pequena e bonita casa perto da praia e começou uma nova vida. O seu negócio de bolachas artesanais, antes pequeno, agora florescia. Chamou a sua empresa As Bolachas Arco Íris da Leonor, e as encomendas chegavam de toda a cidade. A sua roupa, que antes costumava ser de cores escuras, era agora de tons vivos, azul céu, rosa e amarelo girassol. "Mãe, vamos nadar!" gritou Leonor, agitando um pequeno balde. "Já vou, minha vida", respondeu Catarina. Pegou no seu telemóvel, abriu a galeria de fotos. Os seus dedos pararam numa velha pasta oculta. Intitulava-se Recordações. Dentro só restava uma foto, a foto do seu casamento com João, ambos a sorrir felizes, alheios às mentiras que viriam. Catarina olhou para a foto durante um longo tempo. Já não havia dor nem raiva, apenas um vazio, como se olhasse para um estranho. Com um movimento decidido, carregou no botão de apagar. "Eliminar este item permanentemente?" Catarina sorriu. "Sim." Levantou-se, sacudiu a roupa e correu para a água, juntando-se a Leonor. Já não chorava por um homem morto. Também não odiava o homem vivo que estava na prisão. Simplesmente sentia-se livre. Enquanto construía castelos de areia com Leonor, o seu telemóvel vibrou no seu bolso. Era uma mensagem de Beatriz, que estava a ler um livro. "Catarina, chegou-te uma carta à casa. É da prisão." O coração de Catarina parou por um instante, mas depois acalmou-se. Já esperava. À noite, depois de Leonor adormecer, Catarina abriu a carta. Era um simples postal dos que se vendem na cantina da prisão. A letra era trêmula e cheia de raiva. Era de Dona Teresa e continha apenas 4 palavras. "Vais pagar bem caro." Catarina olhou para o postal. A antiga Catarina teria tremido de medo perante tal ameaça, mas agora apenas esboçou um leve sorriso. Levou o postal para a cozinha e ateou-lhe fogo sobre o bico do fogão a gás.
Observou como o papel enegrecia lentamente, se curvava e, finalmente, se transformava em cinzas. Apagou o fogo. O mistério terminara. Fora feita justiça. Catarina voltou à varanda da sua casa de praia, a olhar para a lua cheia que brilhava intensamente sobre o mar calmo. Respirou profundamente o ar fresco e salgado. Era livre,